né? Muita gente no Brasil nem sabe que ainda tem indígena no Brasil. Nem sabe. E nem Ou sabe outros, quando muitos sabem, imaginam os indígenas lá longe, lá na Amazônia, ou, né, muitos nem sabem que a Amazônia É um bioma. é um bioma que tem ali 9 estados, né? Confunde Amazônia com 9 Amazonas. países, né? Muita gente ainda fala Amazonas. É. Né? Então, até isso ainda tem uma certa dificuldade, né, de ser entendida pelas pessoas. Bem-vindo, bem-vinda ao Fé na Sua Fé, uma iniciativa do Instituto Galileia em parceria com o Departamento de Religião da Universidade de Baylor e o Seminário Teológico da Universidade de Princeton. Uma conversa a respeito de fé, religião, espiritualidade, cidadania, democracia, Brasil, futuro do Brasil. E hoje eu tenho a alegria, o prazer de conversar com Sônia Guajajara. Muito prazer e muito obrigada pela oportunidade. Prazer ter você aqui. Sônia Guajajara, indígena do povo Tenaterrá, que nós costumamos chamar de Guajajara, uma liderança política no nosso país, uma ativista socioambiental. Sônia traz para essa conversa a força dos povos originários. Sônia nos faz lembrar o que jamais deveríamos ter esquecido, que antes do Brasil se chamar Brasil, aqui já existia povo, cultura, civilização, espiritualidade, fé, vida. Vida. Sônia traz para nós a voz imprescindível desses povos que são invisibilizados na nossa história, mas são necessários se queremos um Brasil para todo mundo, um Brasil de todos. Sônia, alegria imensa falar com você e eu tenho curiosidades. Por que é o povo Tenaterrá que nós chamamos de Guajajara? O que quer dizer Tenaterrá e Guajajara? Como é que foi essa mudança? Não é bem uma mudança, são tipos de entendimento sobre povos indígenas, né? Nós nos autodenominamos, desde sempre, Tenterrar. Nós mesmo no Maranhão, né, Guajajara, uma região chama Teneterrara, outra chama Tenterrá, outra chama Teneterrar, né? Então, é como nós nos autodenominamos. E com o contato com os não indígenas ainda, né, séculos passados, eles começaram a nos chamar de Guajajara. E aí foi pegando, acabou que Guajajara também se tornou uma palavra indígena, né? Tá. Que significa donos do cocá. Guajajara, donos Guajajara, do cocá. dono do cocá. E Teneterrar quer dizer gente de verdade. Oh, que bonito. E aí, dono do cocá, mas hoje eu peço até desculpa, que nem estou com o meu cocá. Sem cocá. Mas, né, Mas é isso. Dona do cocá, claro, assim somos do mesmo jeito. Mas também eu acho que é muito importante a gente fazer um pouco dessa mesclagem, né? Uma hora você está com cocá, outra hora você não está, porque ainda tem um entendimento por parte da sociedade que ou você tem que andar sempre com o cocá, com todas as suas, né, vestimentas, cultural. Se você não está com isso, você não é indígena. Você deixa de ser indígena. Então, eu gosto de estar sempre... Eu gosto muito de estar com minhas coisas, né? Porque isso me fortalece também a minha identidade. Mas eu gosto de mostrar também que quando eu não estou com essas coisas, né? Eu continuo indígena do mesmo jeito. Então, estou aqui, Sônia Guajajara, a liderança indígena, né? Para falarmos sobre fé e espiritualidade. E, para mim, uma responsabilidade imensa, dobrada. Primeiro, de falar com você. Obrigado. E segundo, enquanto liderança indígena, poder falar dessa cosmovisão de 391 povos indígenas diferentes que existem no nosso Brasil. Então, é realmente né, muito complexo. Essa seria uma das primeiras perguntas. Quando nós falamos de povos originários, nós estamos falando de quantos povos? Então, 391 povos indígenas que temos hoje. Já foram mais povos do que 300? Já foram muito Teve uma mais. diminuição? Tem uma estimativa?
Lá no início, né, da colonização, na invasão do Brasil, em 1500, estima-se que éramos mais de 5.000 povos, 5.000 povos, mais de agora 5 300. milhões de indígenas, né, em população. Uhum. Esses povos foram sendo reduzidos à medida que a colonização foi, né, se aprofundando, a destruição, né? Acho que a primeira maior riqueza nossa que levaram daqui foi o pau-brasil, Sim. e daí foram, né, levando junto culturas, línguas, identidades. E chegou um período que a gente ficou reduzido a 300.000 indígenas no Brasil. Tá. E aí esse número foi novamente aumentando, né? Teve até uma previsão, acho que de Darcy Ribeiro, lá na década de 80, que ele dizia que era um risco que os povos indígenas do Brasil fossem extintos, pelo próprio processo violento, né, da colonização, do povoamento, do desenvolvimento. Mas a gente resiste sempre, né? Hoje nós somos 1.700.000 indígenas no Brasil, segundo o IBGE de 2023. Tá. Né? Então houve um aumento significativo em relação a 2010, né? Que era ali 900 mil indígenas, né? Eram 817 mil contados pelo IBGE. Então duplicou em pouco mais de 12 anos, né? Então eram, em estimativa, 5.000 povos e hoje temos 391. 391 povos. 391 povos. E uma estimativa de 5 milhões a população dos povos, e hoje temos 1.700.000, Exato. um pouco mais de 1.700.000. Né? E temos 295 línguas indígenas diferentes faladas no Brasil. Incrível. E isso significa 295 culturas ou são 391 culturas? Sim, 391 culturas, né? Agora, alguns povos não falam mais sua língua. Por isso, né, 295 línguas faladas, certo, né, e 391 povos. E alguns desses povos, principalmente na região Nordeste, deixaram de falar sua língua. Por quê? Né, em um dado momento da história, com esse avanço mesmo da exploração dos territórios, né, ali na época dos barões do café, os barões do cacau, se escravizava indígenas e ainda proibia que os indígenas falassem a sua própria língua. Então, com isso, a região Nordeste, que foi onde tudo começou, né, foi a primeira região onde os indígenas mais perderam a sua língua. Não porque quiseram, não porque abandonaram, mas porque foram proibidos de falar. E aí, com toda aquela violência colonial, aqueles que eram pegos falando a sua língua própria, ou era morto, né, ou era torturado, né, porque eles temiam que essas línguas diferentes pudessem tramar, né, a língua da unidade ter do povo, alguma né? coisa contra, né, eles, os patrões. Então, foi proibido. Né? E foi realmente um processo muito violento isso. Né? Essa violência, o genocídio de um povo é também o apagamento de uma cultura, de uma civilização, de uma língua, de uma linguagem. Né? Agora, exato. Quando o Brasil passa a se chamar Brasil, os povos originários, eles estão aqui há séculos, e você estava falando, né? Eu tenho que usar o cocar, eu tenho que usar a roupa indígena, eu posso usar outra roupa. Quando eu estou com essa roupa, eu não sou considerado indígena. Esse conflito aparente de identidade, você é uma indígena que se torna brasileira, assim, tipo, não, ela não é brasileira, ela é indígena. Como que vocês lidam com essa realidade, com esse choque de que vocês têm a sua própria identidade, a sua civilização, a sua cultura, enfim, e de repente aparece uma outra coisa aqui invasora que diz, vocês não são mais isso, agora vocês são isso aqui que nós chegamos aqui para dizer que vocês são. Como é essa relação? Assim, para nós é muito, né, é muito certo, assim, nós somos as primeiras brasileiras. Tá. Né? Uma vez que temos um país chamado Brasil, que é o nome de uma de nossas árvores, né? Pau-brasil. Pau-brasil.
Então, somos as primeiras brasileiras, né? Mas, de fato, a todo momento a gente é questionada por muita gente da sociedade, mas eu imagino que em algumas situações por ignorância, em outras situações por provocação, por não querer aceitar que o Brasil é um país diverso, né? Culturalmente Plural, diverso, multiétnico. plural, multiétnico, muitas culturas, muitas realidades, né? Muitos saberes. E acho que aquilo que aconteceu em 1500, que foi uma invasão europeia, poderia muito bem ter sido considerado, né, ou ter acontecido na forma de um encontro de culturas. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma imposição Uma de outras colonização culturas, violenta. né, a colonização violenta, impondo uma cultura sobre a outra. E aquilo que se firmou até os dias de hoje, pelo senso comum, que a cultura indígena é inferior a Sim. outras culturas, né? Então, muita gente tem ainda essa percepção ou esse entendimento que a cultura indígena é inferior, é uma cultura subalterna, é uma cultura pobre, né? Olha só, né? Que é um absurdo, assim, você escutar. E aí, a isso se agrega essa tentativa toda hora de querer deslegitimar a nossa identidade, o nosso pertencimento enquanto povo, né, do que nós somos, para dizer que se eu estou aqui com uma camisa, uma roupa, né, você não é mais indígena, então agora você mora na Você é cidade, uma você assimilada, usa você... celular, você não é mais, né? Então isso é muito comum. E em tempos de redes sociais, a gente enfrenta isso todos os dias, né? E para mim, acontece muito, assim, que às vezes tem pessoas boazinhas que querem até te elogiar e dizer que você, né, já aprendeu. Aí fala para mim, nossa, você é indígena, mas você fala tão bem o português. Você é indígena, mas você já tem um nível superior, né? Você já Fez estudou, faculdade? fez faculdade, sabe? Então, mesmo quando a pessoa, às vezes, na tentativa de querer te dar um elogio, acaba exalando um racismo, né? Um racismo que está Um impregnado no dia a preconceito dia das cultural, um pessoas. preconceito Preconceito étnico. cultural, uma discriminação, né? E essa tentativa mesmo de fragilizar a sua identidade, né? Enquanto povo. E isso a gente aprende na escola, né, Sônia? Porque a gente chamava de índio, a gente chamava de tribo, a gente chamava de primitivo, né? O civilizado e o selvagem, o civilizado e o primitivo, né? Aqui tem civilização, ali não tem civilização. Aqui tem ciência e ali não tem Não tem ciência. ciência. Né? Aqui tem Exato. saber, ali e cultura. Aqui não tem. Essa colonização de corte eurocêntrico, né, que é o padrão da Europa, e tudo que não é Europa é primitivo, atrasado, subalterno, desvalorizado, periférico, mas a gente está num processo de redescobrimento e de entendimento de que esta é uma imposição que deve ser superada. A pergunta que eu te faço é, da mesma forma que existe daqui para lá um preconceito dizendo, olha, você é primitivo, agora eu vou civilizar você e você vai se tornar brasileira, existe uma resistência de lá para cá dizendo, eu me recuso a entrar nessa cultura, eu me recuso a assimilar essa cultura, eu quero preservar a minha identidade, eu não quero contato nenhum. Existe essa resistência? Como é o movimento de resistência dos povos originários? Olha, é um tanto diverso, né? Eu posso dizer assim, porque nós temos ainda no Brasil indígenas que não têm nenhum contato, nenhum tipo de contato com outras pessoas e nem mesmo Com outros com povos? indígenas que estão no mesmo território. Tá. Né? Por exemplo, eu sou do território indígena Araribóia, no estado do Maranhão. Né? Ali é uma região que
pertence à floresta amazônica, porque ainda é uma área de floresta, né? E Maranhão pertence ao bioma amazônico. Dentro do meu território, tem o povo Auá, Auá-Guajá, que não tem nenhum contato, nem mesmo com nós, Guajajara. E foram feitas várias tentativas do Guajajara se aproximar ou querer, né? E eles recusaram. Não querem, né? Então, o que a gente faz nesse caso? Ao invés de você forçar um contato, a gente tem hoje já uma política pública que foi construída, né, a partir do entendimento de que essas pessoas que vivem ainda na mata, por uma decisão dele, ele precisa estar lá. Porque quando você faz o contato e você traz essas pessoas, eles acabam morrendo. Pelo simples contato com... É uma questão de sobrevivência. Exatamente. E de autopreservação. Então, na década de 80, a FUNAI tinha um trabalho assim, né? Tinha os indigenistas que iam para as áreas onde tinha esse vestígio que teria indígenas isolados lá e fazia uma frente de atração. E colocava ali objetos, né? Ainda como 1500, né? Objetos para atrair os indígenas a vir pegar esses objetos e assim eles serem capturados e serem levados para um agrupamento, né? Ou seja, para o aldeamento, formar as aldeias. E a história conta, né, que pelo menos 60% morriam no meio do caminho. Nesse trajeto da mata onde ele vivia até chegar no lugar onde a FUNAI decidia que era para eles ficarem. Aí, com isso, foi se entendendo que era importante criar uma política que cuidasse, né, e que evitasse o contato. Então, hoje a gente tem já essa definição, né, que o que nós temos que fazer é proteger o território onde eles vivem, onde eles estão, para eles continuarem lá. Porque é uma decisão deles, né? Então, esse é um povo. E aí sempre eu acho importante a gente falar dos povos isolados, a gente fala povos autônomos também, né? Porque é a autonomia deles. A gente fala povos em isolamento voluntário, também está correto falar, porque nem todo mundo sabe que no Brasil tem indígenas ainda nessa condição, né? De isolamento. E aliás, né, muita gente no Brasil nem sabe que ainda tem indígena no Brasil. Nem sabe. E nem sabe outros, quando muitos sabem, imaginam os indígenas lá longe, lá na Amazônia, ou, né, muitos nem sabem que a Amazônia é um bioma. É um bioma que tem ali 9 estados, né? Confunde a Amazônia 9 com Amazonas. países, né? Muita gente ainda fala Amazonas. Então, até isso ainda tem uma certa dificuldade, né, de ser entendida pelas pessoas. Então, eu sempre digo, hoje a presença indígena está em todos os estados. Todas as unidades da federação têm a presença indígena. Muitos povos, aqueles que perderam a sua língua, estão tentando buscar, resgatar, trazer de volta, né? Tanto que o próprio IBGE, né, em 2010, foram registrados 274 línguas em 2010. E agora, em 2023, né, houve um aumento importante, né? Pelo menos 20. Porque aí agora tem 295 línguas registradas. Mesmo assim, muitas delas com muito risco de extinção, né? Com poucos falantes. Tem, né, povo que tem 1, 2 ou 3 falantes, já idoso. Então, é muito importante que, né, nesse tempo que a gente está vivendo, considerada também a década internacional das línguas indígenas pela Unesco, a gente possa também, né, fortalecer um trabalho de valorização e cuidado e proteção das línguas indígenas. Né? Sim, então eu falei muito dos isolados, né? Vamos aqui. Agora, nós que já temos, né, mais tempo de contato, porque a gente pode definir que no Brasil nós temos pelo menos 4 níveis de contato. Tem esses povos isolados, que não tem contato nenhum, não quer, tá lá, vamos respeitar, né? Tem povos, como o meu povo, o Guajajara, que já tem mais de 400 anos de contato, né? E de contato com não indígenas, né? Com essa sociedade. Mas nós temos indígenas que estão na aldeia, que vivem lá também, que querem ficar lá do seu jeito.
E temos indígenas que querem estudar, que querem trabalhar, que querem vir para a cidade, que querem utilizar de tudo que está disponível aí no mundo, né? E que a gente também pode ter o mesmo direito de acessar. Acessar o direito. Então, se está aí disponível, não tem por que dizer, o indígena não pode, né? Não, nós temos que ter as condições também para acessar, né, tecnologias, mercado de trabalho, universidade, igual, né? E aí nós temos os indígenas que nós chamamos de recente contato. Então são esses que têm entre menos de 100 anos, digamos De assim, né? contato. Menos de 100 anos de contato. Aí lá no Maranhão também, eu estou falando muito Maranhão, porque é meu estado e que eu Seu conheço estado. bem, né? Então tem também o povo Auá, tem esse grupo que está isolado e tem esses que já têm pelo menos 50 anos de contato, que estão em aldeias, né? E já conseguem também ter outras relações e utilizar de tudo que está aí, que, né, eles conseguem acessar. E aí nós temos os indígenas em contexto urbano. Né? Então, o próprio IBGE mostrou assim, a quantidade de indígenas que hoje vivem na cidade quase maior do que os indígenas que vivem nas aldeias. Né? E aí isso se dá por muitas razões, né? São muitos fatores. Muitos vêm para estudar, muitos vêm para trabalhar, muitos vieram trazidos nesse tempo que os indígenas ainda eram totalmente dominados ou escravizados, né? A mão de obra forçada. Mão de obra forçada, principalmente, indígenas que foram levados para a cidade, patrões que estupraram meninas indígenas e aí largaram lá e levaram só os filhos quando eram homens, né? Então, e muitos lugares que a cidade chegou nas aldeias. Nós temos muitas cidades, né, que foram feitas em cima de territórios indígenas. Sim. E para construir as cidades, os indígenas foram dizimados. Certo. E aqueles que restaram, conseguiram resistir né, e se salvar ali, acabaram tendo que, né, aprender, reaprender a viver, a conviver ali naquele meio. Então, eu sempre cito pelo menos 4 níveis, né, de contato, porque tem toda essa, hoje, né, essas diferentes realidades. Mas a gente não se nega de jeito nenhum a aprender o que é bom, o que é certo, né? Eu acho que se soma à nossa cultura, o que a gente aprende do outro. Não é substituição. Né? Não é uma encontro substituição. e enriquecimento Aí mútuo. sim, é um encontro, é um enriquecimento do que você já tem, do que você já é, né? Então, se soma aquilo que você já é, né? Agora, é claro, né? Muita coisa a gente não quer. Tipo, fazer parte da destruição dos territórios, né? Você fazer parte de explorar minérios, por exemplo, que está ali também, que vai destruindo não só o território, mas a própria identidade, a própria vida dos povos indígenas. Então, é isso. O que é bom, o que é certo, né? O que traz um bem comum, a gente quer aproveitar tranquilamente. E principalmente o que é bom e o que é certo, segundo o critério do povo e não do colonizador, né? Segundo, né, o que você... É o outro que diz para mim se ele acha que o que eu acho bom é bom para ele, e se ele acha que o que eu acho certo, ele também acha certo. Agora, você falou dos povos em isolamento, dos povos com muitos séculos de contato, dos povos urbanos e dos povos com contato recente. São 4 tipos. Aí você falou sobre a passagem de um território para outro, que gerou a morte de 60% desses que saem em migração. Você falou da invasão de uma agricultura exploratória, por exemplo, o café, que você falou dos barões do café, a agricultura exploratória. Você falou da chegada da cidade que se impõe sobre um território indígena, né? E como está essa realidade hoje no nosso Brasil, a importância da demarcação de territórios, esse famigerado marco temporal que ainda é um fantasma que assombra, como é que está essa luta? E quantos territórios nós temos demarcados e como que está o processo de demarcação e proteção de território indígena no nosso país hoje? Então, um desafio, né? Talvez um dos maiores desafios,
não só para nós indígenas, mas eu digo para toda a sociedade, né? Porque a gente faz uma das lutas, das defesas fundamentais para a sobrevivência do planeta. Né? A gente faz uma defesa hoje essencial para enfrentar a crise climática, né? Sim. Mas isso também não é muito compreendido. E aí a gente enfrenta, por exemplo, um Congresso Nacional que se opõe à proteção do meio ambiente, que se opõe aos direitos indígenas e que está toda hora pautando ali medidas para flexibilizar a legislação ambiental, facilitar o acesso e a exploração e a comercialização e a produção de commodities, né? Então, tudo isso passa ali no Congresso Nacional. E para isso, desconsidera totalmente quem está lá, desconsidera a pessoa, desconsidera direitos, desconsidera processos de consulta, de diálogo, né? Então, por isso que eu digo que é um desafio, porque a gente precisa enfrentar estruturas muito poderosas para fazer com que o processo de demarcação seja entendido, né? Seja compreendido por esses setores, né, de que toma a decisão. Então, a gente enfrenta as estruturas do Estado, o poder político, o poder econômico, né, que está aí a todo momento dizendo que o que importa é a economia, o que importa é o crescimento econômico do país, e para isso tem que produzir mais, e para produzir mais tem que explorar mais, né, a qualquer custo. E não se compreende que a reivindicação da proteção de um território não estou defendendo o meu quintal, Sim. eu estou defendendo um aspecto essencial de um ecossistema que é global, não é? Não estou defendendo global aqui o meu território dos meus antepassados apenas, o que já seria suficiente justificativa, mas eu estou defendendo a integração de uma realidade, de um sistema de vida que compromete o que está do outro lado do mundo quando eu não protejo o que tem aqui. Quantos territórios nós temos demarcados hoje no Brasil? Então, tem essa estimativa? Nós temos hoje no Brasil, da mesma forma que são povos e contatos, também etapas diferentes de demarcação de território. De demarcação, porque o processo demarcatório é um processo longo, né? Tem um rito aí muito, muito demorado. E é demorado porque depende da decisão política, né? E aí nós temos presidentes que entendem e aí tentam ali ter uma decisão que avança, e outros que paralisa totalmente, né? Como o que nós vivemos ali entre 2016 e 2022, né? A gente teve aí metade de um governo e outro completo que a principal decisão política era não demarcar nenhum milímetro de terras indígenas. E era o marco temporal. Então, houve ali essa paralisação. Marco temporal chega no Supremo Tribunal Federal como uma tese para impedir demarcação de terras indígenas, né? Uma proposta apresentada pelo governo de Santa Catarina. O marco temporal se arrastou anos, 2021 conseguiu ter uma votação ali no Supremo, um avancinho, um pedido de vistas, e aí veio 2023, a gente conseguiu de novo pautar, o Supremo afirmou a inconstitucionalidade do marco temporal. No mesmo momento, o Congresso Nacional abre um projeto de lei para contrapor isso, né, e apresentar de novo essa medida, aprova no Senado, aprova na Câmara, vai parar no Supremo de novo, o Supremo volta a declarar a inconstitucionalidade, e aí, mais uma vez, o Congresso apresenta agora uma PEC, porque uma PEC é uma proposta de emenda à Constituição. E essa proposta de emenda à Constituição, se aprovada, muda a Constituição Federal. Imagina, né? Então, muda a Constituição de 88, o artigo ali 231, que é o que garante direitos indígenas, né, que garante o território, né, para usufruto exclusivo dos povos indígenas, aqueles considerados de ocupação tradicional, né? Então, hoje a gente tem algumas fases, né? Nós temos terras indígenas
que não tem nenhuma providência ainda, tem a reivindicação dos povos. Quer dizer, o povo está fora do seu território, Está fora do seu e ele território. não está demarcado como garantia de direito para esse povo. Exato. O marco temporal é considerar território legítimo para os povos apenas aquilo que estava demarcado até 88, quando da Constituição de 88. Daqui para frente não demarca mais, Não é demarca essa a ideia. mais, é. Então, hoje ainda tem povos que estão fora do seu território lutando pela demarcação. Nós temos indígenas que têm demanda, né, de reivindicação do território. Tem territórios que já têm um relatório publicado, que já teve ali esse momento inicial, que é identificar e delimitar esse território, né? Aí publica um relatório. Quando publica o relatório, abre-se ali um tempo para contestação, né? Então, naquele território ali, que foi área delimitada, aí ou o município entra, ou o Estado entra, ou pessoas que se dizem dono também entra. Então, tem disputando a posse do território. Fica um tempo ali que tem que abrir 90 dias para contestação. Tem territórios que tem 170 contestações, sabe? E aí, quando abre as contestações, a FUNAI precisa responder. E aí, né, fica ali um tempo para a FUNAI responder. Depois vai para o Ministério da Justiça assinar a portaria declaratória, quando consegue responder tudo ali a contento, né? O Ministério da Justiça faz a portaria declaratória, depois volta para a FUNAI faz a demarcação física, que é colocar os marcos naquele lugar que foi delimitado, aquelas placas, né? Que é o que nós fizemos agora aqui recentemente no Jaraguá. Aqui no Jaraguá, a gente fez a demarcação física ali de colocar as placas. E aí que volta para a última etapa para o presidente homologar. Sabe? Então, são muitas etapas, por isso, muito demorado, porque para isso demanda que a FUNAI tenha recurso suficiente, tenha equipe, né, servidores suficiente para fazer todo esse trabalho. E aí, se você tem ali, hoje a FUNAI tem pelo menos 58 áreas ali para ter esse processo da demarcação física. São áreas que já têm a portaria declaratória do Ministério da Justiça, mas precisa que a FUNAI faça esse trabalho. E aí ela não tem o recurso, né, o orçamento suficiente para fazer esse trabalho ali rápido. Então, está fazendo, porque uma das primeiras coisas que nós fizemos quando assumimos o Ministério, né, dos Povos Indígenas, o primeiro ministério, e o presidente Lula dizendo que queria retomar a demarcação e avançar, a gente fez já ali um levantamento de quantas áreas estavam com processos prontos, avançados. E a gente encontrou ainda na transição 14 processos, 14 para serem, né, assinados imediatamente. Então, a gente organizou e quando eu saí agora, a gente entregou 21 territórios indígenas homologados. Novas demarcações. Foi, então a gente superou o que nós planejamos na transição e no primeiro ano de governo. Que bom. Foi, né? E essa luta intensa aí, com todas as forças que você está dizendo, né? O poder econômico, o poder político, o poder do Estado, os interesses, etc., a discussão legislativa, quer dizer, é uma luta que acontece aqui no contexto de uma democracia representativa, do Estado democrático de direito. Quer dizer, os povos têm que atravessar uma fronteira para o debate político e ideológico no contexto da democracia. A minha pergunta é como que os povos nos seus territórios se governam? Existe uma cultura de governo dos povos que tem um padrão, ou cada povo tem a sua estrutura, tem o seu mecanismo de governança? Tem algo parecido com o que nós chamamos aqui de democracia, que é esse caos e essa complexidade toda? Como que é o governo dos povos? Eu acho que a gente tem uma das democracias mais efetiva, né? Assim, porque a gente tem um processo de diálogo muito grande entre os povos. Os povos, não a gente aqui. Não, nós indígenas, tá, né? A gente, assim, os povos, tá. Me colocando agora aqui num lugar de liderança também, né? Certo. Então, a gente tem um modelo organizacional que vai desde uma organização territorial até a representação organizacional internacional.
sabe? Então, muita gente realmente assim fica, como que vocês fazem o acampamento Terra Livre, por exemplo, em Brasília? Porque a gente, há 20 anos, há 21 anos a gente faz um acampamento Terra Livre em Brasília, que é considerada a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil e a maior mobilização indígena do mundo. Que reúne diversos povos, é um chamado que o movimento indígena faz, e os povos têm ali toda a sua autonomia, liberdade para se organizar e chegar lá. O que o movimento indígena faz é organizar uma estrutura para receber em Brasília, em formato de acampamento. Tá. Né? Ali na Esplanada, depois a gente mudou porque não deixaram mais ficar na Esplanada, a gente fica ali mais para baixo um pouquinho na Funarte, mas é um momento que a gente se encontra para discutir estratégias de luta, né? Para discutir quais são as ameaças que estão ali afetando ou né, postas para retirar direito, para retirar território. E todo acampamento reafirma que a principal bandeira de luta dos povos indígenas do Brasil ainda é a demarcação das terras indígenas. Demarcação Né? territorial. A demarcação territorial é a prioridade máxima. É a maior causa, a maior é a bandeira. partir daí, da garantia do território, que você consegue exercer uma cidadania plena, né? É que você consegue exercer a sua cultura. E reivindicar outros direitos e trazer as políticas, porque é com o território que você... assim, o território é determinante para a gente trazer a saúde de qualidade, trazer a educação, né? E trazer outras políticas para dentro. Então, no Ministério eu passei muito por isso, né? Porque eu dizia, vamos discutir como fortalecer a educação indígena nos territórios, né? Vamos tentar discutir um aprimoramento do subsistema de saúde indígena e tal. Vamos, mas e a demarcação? Mas e a demarcação, sabe? Sim. O presidente Lula, por muitas vezes, dizia, Soninha, vamos fazer outras coisas também, além da demarcação. Eu dizia, vamos, presidente, mas não adianta. Mas antes da demarcação não dá para fazer outras coisas. Nós temos que avançar com a demarcação, porque a gente pode levar tudo para lá, mas se não tiver a terra demarcada, nada disso vai ser valorizado. Né? Nada disso vai ser tão reconhecido, porque todo mundo entende a terra como o bem sagrado. Né? A terra, para nós, é o que realmente garante a vida, o sustento. Né? Então, não tem jeito. Se você não tem a terra, você não consegue exercer a sua própria, né? A sua própria cultura, a sua identidade. Então, não tem jeito. A terra não é só um lugar que eu ocupo. A terra faz parte de mim, né? A terra é a minha identidade. A terra sou eu, né? A terra sou eu. Eu pertenço à terra. Eu pertenço à terra, a terra pertence a mim. A terra é parente, né? A terra não é um lugar que eu ocupo apenas, é parte. Como que uma aldeia se governa ou é governada? Então, aí eu falei da democracia porque é isso, né? A gente tem... O diálogo entre os povos. Entre os povos. Tem a organização territorial, aí nós temos a organização estadual, né, que aí reúne todos os povos e organizações ali que, né, queiram participar. Aí nós temos a organização regional, que aí, no caso da Amazônia, aí nós temos a COIAB, que tem sede em Manaus, que articula com os 9 estados da Amazônia brasileira. E aí ela se liga ainda a outra maior, que é a Amazônia Legal, né? Os 9 países. E dali a gente tem a Aliança Global, que se conecta com outros continentes. E da mesma forma, assim, para o internacional, né? E aqui a COIAB se vincula à APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que congrega todas as 5 regiões e os 7 biomas. E aí a PIB leva essa representação internacional. Então, quando a gente faz um chamado Brasília, que reúne 8.000 indígenas, todas essas organizações estão conectadas, né? A partir desses degraus que vêm desde o território até a nacional. E aí, dali, a gente discute o que é Brasil, mas também o que pautas macros estão sendo também debatidas para a gente levar a nossa voz também, a nossa participação. Tá, mas você foi da aldeia
para o global internacional. Faz o caminho da volta, chega aqui nessa aldeia que tem contato recente ou que não tem nem contato. Como ela se governa? Por exemplo, a cidade tem um prefeito, a Sim, aldeia, sim. como é que Sim, aí nas a aldeia se organiza? aí nós temos a figura do cacique, que é essa liderança maior, representativa ali da aldeia. Aí o nosso cacique é a espécie do prefeito, né? Tá. Aí nós temos as lideranças que são consideradas os porta-vozes, né? As porta-vozes que saem, que representa, que leva, né, essa voz. O Que tem cacique interlocução com o Cacique cacique. também já vai, ou muito, né? Também, mas tem as lideranças que vão mais que ele para fora. Mas a partir dessa, né, desse diálogo ali. É, e aí nós temos a figura do pajé, que é a liderança espiritual, também muito respeitada na comunidade, né? E aí hoje nós falamos, né, o pajé e a magé, porque tem Tá, mulheres tem muitas também mulheres. né, que também já exercem esse trabalho mais espiritual, de cura, Tem né, de uma cuidado. proporcionalidade de pajés e magés? Não, 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 mas é não. hegemonicamente ainda masculino? É, Sim, mais pajé. ainda mais Sim. pajé. Nós temos avançado já bastante, com as mulheres ocupando outros espaços que antes não era nem permitido, né? Mas ainda estamos um pouquinho atrás dos homens. E, Precisamos e de avançar ainda mais. foi importante você trazer a figura do pajé e da magé como a liderança espiritual de um povo. Existe uma certa unidade ou um consenso de espiritualidade entre os povos, ou cada povo tem a sua espiritualidade muito característica, ou tem muita coisa em comum? Fale sobre a espiritualidade dos povos originários. O que é importante nessa espiritualidade? Como é que ela é percebida? A espiritualidade se dá de muitas formas, né? Porém, todo mundo tem ali essa crença, né, num ser maior que pode estar representado na própria terra, nas árvores, na água, no vento, né? Então, o sagrado, para a gente, ele acaba não sendo né? Único, sim, mas tudo aquilo que garante a vida. Então, nós estamos falando de um território como um conjunto. Nós Sim. dependemos de todos os elementos, né? Nós dependemos da água, da luz, do ar, né? do sol. Então, esse conjunto é o nosso ser É o supremo. sagrado, É é o o ser sagrado, supremo. né? É o sagrado. E a gente se relaciona com, com esses seres, né? Com esse sagrado, diretamente com a nossa cultura, né? Nos rituais, quando a gente canta, a gente invoca esses seres, né? Que nós chamamos nossos encantados. A gente invoca esses seres e muitas das vezes a gente se conecta ali mesmo na terra com esse espaço, né? Além do terrestre. E aí você consegue sentir essa força, você consegue sentir essa conexão. Então, nós, Guajajara, quando a gente canta na festa da menina moça, por exemplo, né? Que é um rito de passagem da menina criança para adolescente, a gente canta as árvores, a gente canta os animais, você chama, invoca eles para aquele momento, para trazer proteção para aquelas meninas que estão mudando de fase, né? Então, ali é um momento que realmente, assim, todo mundo entra meio que num transe, assim, para ali, né? Para sentir aquele Quer momento. dizer, é uma conexão humana com o não humano, Com mas o não que é humano, vivo também. exato. É uma espiritualidade viva, sabe? Não é que a gente... uma espiritualidade que é invisível, que está longe. Não, é também uma espiritualidade E viva que a gente concreta, né? sente, Porque tem a concreta. terra, tem a água, Está ali a tem... partir do que você, né, vê, do que você se conecta, do que você precisa para existir. E os povos, ou fale do seu povo, talvez, existe alguma similaridade com a visão cristã
de Deus, o Deus cristão, tipo, está no céu, é esse que você falou, né? Deus é uma outra coisa, não é a árvore, nem o rio, nem a terra. O Deus é o Deus lá. E deuses, existe alguma similaridade, algum ponto de contato com a visão cristã e a visão dos povos a respeito de Deus e deuses? Olha, eu posso falar que hoje, eu estou falando aqui de uma cosmovisão indígena Sim. a partir assim, da relação tradicional que nós temos, né? Mas nós temos hoje indígenas evangélicos, né, que têm já um outro entendimento, né, de igreja, de religião. Nós temos indígenas católicos que se relacionam também muito bem com padres, com missa, com vela, com santos, né? Então, tem ali um lugar de conexão que você não entende a sua fé somente a partir de uma religião, né? Tá. Mas a partir daquilo que você acredita, daquilo que você se conecta, né? Da melhor forma. O que significa, por exemplo, que é possível que tenha um indígena que, ao mesmo tempo que ele está em contato com o catolicismo ou com a igreja evangélica, ele ainda participa dos seus rituais celebrativos dentro do seu povo. A festa da menina moça, ele participa tanto dessa festa quanto da igreja evangélica, por exemplo. Ele não sai daqui para lá e rompe, ou tem o rompimento. Olha, também. É muito importante. Ou tem tudo? Né? É muito importante você falar isso, né? Porque tem religiões que chegam nas aldeias e respeita a cultura, respeita a tradição do povo, né? Outras chegam impondo e condenando aquilo que é cultura. Tá, tudo sabe? que tem aqui tem que jogar fora e agora você não assimilar pode, isso aqui. Você não pode mais se pintar, você não pode mais falar a sua língua. Não pode mais dançar. Até isso, né, tem. Você não pode dançar, você não pode bater o maracá, porque, né, um instrumento de alegria, de música, né, muito utilizado pelos indígenas é o maracá, né? E aí tem religiões que chegam e impondo a sua fé, né, em detrimento da fé ou da espiritualidade de um povo. Né? E isso prejudica muito, né? Prejudica muito, porque ele não chega para valorizar o que você é, o que você acredita, mas ele chega querendo que você mude a sua fé, acreditando naquilo que ele está te apresentando, né? Então, isso acontece bastante nos dias de hoje, né? Inclusive isso, de proibir a pintura corporal, sabe? Porque para nós também a pintura corporal, e eu acho que isso vale para todos os povos, porque a pintura que a gente usa também de genipapo ou de urucum no corpo é também uma forma de se conectar com os encantados, é uma forma também de se proteger. A gente usa muito a pintura como uma proteção, sabe? Sim. E aí, na hora que chega alguém e diz que você não pode mais usar isso, você acaba ficando até desprotegida, né? Porque a sua cultura é aquilo, né? O que você vive, é o que você aprendeu. Então, o que você está dizendo é que a chegada do colonizador 500 anos atrás, existe ainda o mesmo modelo de relação. Passaram-se 500 anos e ainda existe uma invasão de sobreposição cultural, de apagamento cultural, de imposição religiosa, etc. Nós, dentro da cultura ocidental cristã, chamamos isso de evangelização. Existe essa percepção dos povos originários, sim, de que eles, sim, estão sendo evangelizados? Existe a visão e percepção de que eles estão sendo colonizados ainda? E existe resistência a essa chegada religiosa? Olha, tem aqueles que acreditam, sim, que estão sendo evangelizados. Porque ele se evangelizando, ele vai estar livre do pecado, portanto, ele vai para o céu, né? Isso. Como todo cristão pensa. Aí tem não, esses mesmos que acreditam sendo evangelizado e tudo, né? Eles acabam achando que isso não é colonizar, sabe? Não é colonizar. E aí ele precisa seguir aquilo porque aquele ali está levando ele para o caminho de Deus, né? Para o caminho do bem.
E aí ele não consegue ter essa noção de que isso é o mesmo processo que foi ali, né, colonial, que foi ali no início. Então, está muito presente essa colonização ainda nos territórios. E aí o movimento indígena, as lideranças que trabalham essa formação política e já essa participação, né, fora da aldeia, fazendo essa discussão mesmo de como a gente precisa se impor, de como a gente precisa hoje estar presente em todos os lugares, ocupar outros espaços, né? A gente acaba trazendo esse debate, falando com esse cuidado que tem que ter, para não, mais uma vez, deixar, né, ser dominado. E existe muito trânsito religioso dos povos se convertendo ao catolicismo ou ao movimento evangélico? Hoje, mais ao Existe movimento muito. evangélico. Mais ao movimento evangélico. Aquilo que foi, né, lá em 1500, aquele processo de catequização Católica, né? Católica, pelos padres, pelos jesuítas, tudo aquilo que foi naquele período, que também impôs outra cultura, né, que também dominou ali, a Igreja Católica hoje tenta fazer uma reparação, apoia os povos, está ali junto, né, de alguma forma, fazendo todo esse trabalho de conscientização política, né, mas eu não quero nem só falar o evangélico, mas esse evangélico, como é que é? Fundamentalista, né? Esse fundamentalismo religioso tem chegado com muita força, e tem conseguido uma grande adesão. Muita. E realmente isso é preocupante, porque não é que você é contra, né, que chegue lá e que converta, mas ele precisa respeitar a cultura, precisa respeitar o que ele é, né? Não impor e não querer dominar, mais uma vez. Não é contra o encontro, mas é resistente à supressão e à colonização que promove o apagamento de uma civilização. Existe hoje, no contexto do cristianismo ocidental, uma grande discussão de teologia decolonial. Há teólogos que dizem que essa chegada do cristianismo na América Latina, que promoveu o genocídio dos povos originários, que promoveu a escravização dos povos negros, africanos, que expropriou os recursos e riquezas naturais, não pode ser chamada de trazer o evangelho. O que foi trazido foi uma cultura eurocêntrica de um cristianismo imperialista, etc. Essa discussão, eu acho que é uma das grandes pautas do nosso país atualmente. E na sua experiência pessoal, o que você acha? Você acha que essa chegada é colonizadora? Qual que é a sua fé? Você tem fé? A Sônia Guajajara, não o povo Guajajara, a Sônia, posso fazer essa pergunta? Pode. Qual é a sua fé? Eu quero só voltar um pouquinho e me lembrar do meu tempo de criança, né? Quando eu escutava muito, mas muito. Você é índia ou você é cristã? Sabe? E isso foi assim, né? Foi sendo absorvido por todas as pessoas que os próprios indígenas falavam isso, sabe? Ah, fulano é branco ou é... Aliás, é índio ou é cristão, sabe? Porque, tipo, né, você não... Se você não é cristão, né? Se você não, se você é indígena, você não é cristão. Você é cristão, você não é indígena, Você tem sabe? que negar a identidade indígena. Então você precisa negar a sua identidade, negar a sua origem, tudo para poder você assumir ali uma identidade religiosa, né? Então, e eu criança escutava muito isso, eu nunca consegui entender por que era essa a pergunta, né? Por que isso era falado? Mas como, gente, cristão, né? E aí eu fui, né, crescendo, escutando, e aí recentemente o meu pai ainda falando dessa forma, sabe? Eu, não, papai, pelo amor de Deus, o senhor não pode, sabe? Não, e aí eu digo isso, trazendo um exemplo de casa, porque era muito comum, né? E olha só, não faz tanto tempo, né? Então, a gente conseguiu avançar muito já hoje, né,
entendimento de fazer essa diferenciação, né? Ontem mesmo a gente, no encontro ali com o presidente Lula, que assinou a primeira universidade dos povos indígenas no Brasil, a gente dizendo, né, essa universidade é a troca de saberes, é a troca de conhecimento, é essa troca, né, ali de sabedorias, onde os indígenas podem dizer ali também, né, a posição para essa contribuição diversa ao país, né, tal. E aí, né, uma pessoa falando, né, o ministro Eloy, que está agora dizendo, nós por muito tempo fomos considerados desalmados, aqueles que Sim, não têm almas, exatamente, né? E exatamente. daí por isso perguntavam, né, é índio ou é cristã, sabe? Então hoje a gente abole isso, abole o índio, né? Vamos nos ser tratados enquanto povos por conta dessa riqueza, sabe? Então é isso. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na nossa força, né, da vida em comunidade, da coletividade, né, daquilo que a gente faz promovendo o bem e nessa construção, né, de participativa mesmo com as pessoas, respeitando esse universo, né, que hoje é tão devastado, né, esse universo da floresta, da água, né, da terra, E dos que é o encantados. que realmente nos conecta, né, e dos encantados. E aí tendo essa ancestralidade como memória, né, como aquilo que nos marca, né, como aquilo que traz aí o passado. E pensando, né, nessa memória, nessa ancestralidade para guiar o futuro. Então, eu sinto uma força muito grande que vem da natureza, uma força muito grande quando eu chego na minha aldeia, que eu vou na mata, que você se reenergiza Esse sagrado aí, esse naturalmente. sagrado. Então, para mim, é esse sagrado. Então, eu invoco isso, sabe? Esses encantados para guiar sempre. Guajajara, a gente fala que nossos deuses protetores são os nossos maíras. Maíras. Então, maíras não é homem, não é mulher, é um ser. Né? É um ser encantado que guia o nosso caminho. Sabe? Então, eu lembro muito da minha tia Maria Santana, uma tia, né, que ela é muito mística, assim. Ela é magé, ela é parteira, ela vai na igreja católica, ela vai no culto evangélico, faz o culto lá no terreiro da casa dela, faz a missa uma semana depois, sabe? Tudo assim, né? E aí ela diz que nós, Guajajaras, somos... ela falava assim, a gente é um povo meio sem plano. Aí eu ficava, mas como, tia, que a gente é um povo sem plano? Não, porque a gente é guiado pelo nosso Maíra. A gente sai daqui para ir ali. De repente, você precisou voltar, você precisou sair e ir por outro caminho. Não é porque você não cumpre um plano, é porque teu Maíra te orientou que não é para tu ir por ali, porque ali pode ter algum perigo. Então você desviou do caminho, sabe? Entendi. E essa sua experiência da sua espiritualidade, de conexão com esse sagrado, com os maíras, com os encantados, essa conexão com as forças da natureza são os encantados ou os encantados se representam nas forças da natureza? Como que é isso? A gente pensa muito que os encantados se representam na água, né, na mata, sobretudo, né, que a gente, inclusive nós Guajajara, a gente fala que tem um povo que é das matas, né, da floresta, e o Guajajara que é das Das águas. águas. Mas Entendi. somos um povo, né? Então a gente fala muito também dessa coisa de um ser invisível também encantado, que é a mãe d'água, né? Às vezes a mãe d'água também te testa, né? Quando você está ali na água, ela quer fazer alguma brincadeirinha contigo para testar exatamente a sua fé, né? A gente brinca lá que ela esconde suas coisas. Quando você perde uma coisa, depois você acha, foi a mãe d'água que levou e depois ela devolveu, para saber se você está cuidando mesmo. Entendi. Sabe? Então é isso. Tem os encantados, que são encantados, invisíveis, mas tem também essa materialização na natureza. É mediado pelas forças da natureza. E essa espiritualidade toda, Sônia, como que ela interfere ou influencia ou orienta o seu ativismo político, socioambiental, o seu ativismo cívico pela democracia? Quer dizer, tem uma espiritualidade aqui que influencia o seu ativismo
Ou o seu ativismo é a sua espiritualidade e a sua espiritualidade é ativista? Ai, meu Deus, é São tudo, né? duas coisas Assim, separadas não, eu ou é acho uma que coisa só? a espiritualidade guia o ativismo porque eu preciso desse ativismo para garantir essas forças da Garantir a natureza que preservação traz a do espiritualidade, sagrado, né? entendeu? Exato. Para poder garantir esse sagrado que eu entendo que está nas forças da natureza, eu preciso fazer um ativismo para defender, né? Ele aqui. E aí é defendendo o território, é combatendo o desmatamento, é combatendo queimadas, é combatendo a exploração de minérios nos territórios indígenas, é combatendo essa invasão religiosa, porque a gente fala de invasão de madeireiro, invasão de garimpeiro, mas tem também essa invasão religiosa que chega dessa forma, né? De impor, e não de respeitar ou de encontrar, né? E quando você falou que sente a energia do sagrado quando você está na mata, e quando você está andando no corredor do Senado, Então, que deixa, energia tem lá? O que, que você percebe lá e que você tem uma ira de lá também que você invoca? Como é que é? Que encantado está lá com você? deixa eu lhe Ou não tem contar. encantado nenhum lá? Olha, lá é difícil ter encantada, viu? Porque lá tá tudo muito ali, ó. Todo mundo desencantado. Materializado quase em forma do coisa ruim, né? Então é Sim. difícil ali. Olha, eu lembro muito de um período que eu fiz uma viagem internacional, eu ali no movimento indígena, né? Porque eu fiz esse caminho certinho, eu saí do território, eu fiquei no movimento indígena estadual, eu fui para o movimento indígena regional da Amazônia, aí eu vim para o nacional, a PIB, fui para o internacional, aí voltei para o Brasil geral, né? Porque aí quando você é ministra, você está ali, é indígena, mas todo mundo, né? Sim. E aí, uma dessas viagens, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chorosa e eu queria. Eu não sabia falar, sabe? Tipo, você está me perguntando hoje aqui, eu estou assim ainda um pouco nervosa, organizando como é que eu digo para falar bem, mas nesse dia eu não sabia nem responder, eu não sabia falar nada e eu ficava meio muda e querendo voltar para casa e querendo chorar e uma coisa muito estranha. E aí eu voltei, né? Fui direto para a aldeia, direitinho para a aldeia. Lá encontrei minha tia, minhas primas. E aí eu contei, eu falei, gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito triste nessa viagem, eu fiquei muito chorosa, muito sensível. E aí a minha tia me olhou e falou assim: seus Maíra não foram contigo. Eles te deixaram viajar sozinha dessa vez. Aí eu digo, mas por quê? Ela disse, porque faz dia que você não vem aqui. Tá com mais de 2 meses que você não vem aqui para tu sentir a mata, para tu banhar no riacho. Então, eles te deixaram viajar sozinha. E aí, por isso, tu foi fraca, né? E aí, do dia que elas me falaram isso, eu fiquei pensando, realmente, você precisa sempre dessa conexão. E você Né? tem o seu Por ritual de isso que eu conectar volto sempre, sempre sempre. para cultivar essa E conexão. agora eu volto, né, na minha terra, eu volto com o meu povo, e aí eles cantam para mim, e aí dança, e bate o maracá, e todo mundo vem, te pega ali, sabe? É muito legal. Mas hoje eu acabo recebendo isso também de muitos povos. Né? Antes eu voltava para o meu território para buscar lá. Hoje eu recebo em todo lugar que eu chego. Tá. Né? Eu vou em outras aldeias, eu vou em outros povos. Aí sim, os indígenas vêm a Brasília. Hoje a gente abre portas no Congresso para os indígenas entrarem ali. A gente canta ali dentro, que ali antes não era permitido. Fazem as suas A invocações. gente faz ali dentro, sabe, canto, dança, maracá. Quiseram impedir a entrada do maracá, a gente conseguiu manter. Então, quando os indígenas entram ali, você sente uma energia diferente. E todo mundo fala isso. Incrível. Ali, todo mundo fala isso. E você falou dos ambientes onde não tem os encantados, né? Tá meio desencantado, e você falou do coisa ruim. Dentro dessa espiritualidade, desse sagrado que você descreveu, tem o negativo na linguagem do cristianismo, tem Deus e o diabo, anjos e demônios. Dentro da linguagem e da compreensão de vocês, existem estas figuras do coisa ruim também? Tem, né? Tem essa energia ruim, tem essas pessoas com energia do mal e Vocês dão nomes a elas? Não, assim, Não. né? Tem, por exemplo,
no Guajajara tem cada povo tem um jeito de dizer, né? Sim. Cada Uhum. povo chama de uma forma. Mas, por exemplo, para nós, se colocou uma coisa ruim para você, né? A gente chama do carouara. Carouara quer dizer que Caruara. é como se fosse uma espécie de feitiço do mal que Tá. foi colocado para alguém, sabe? Então, Uhum. são aquelas pessoas que usam do seu conhecimento, ou daquilo que poderia ser uma sabedoria, né? Uhum. Para poder fazer o mal. Sim. Então, isso, bem menos, né? Tá. Bem menos, assim, mas tem situações que acontecem. Vamos dar um salto, Sônia. Muito obrigado por essa partilha sua. Mas vamos dar um salto e falar sobre democracia e Brasil. Como é que está a democracia no nosso país? O que é que você está enxergando e que esperança você tem de futuro de democracia no Brasil? Aliás, você acredita na democracia? Está meio descrente? Como é que está? Olha, nossa democracia está muito ameaçada, né? E eu acho que não só a democracia no Brasil, mas as democracias no mundo, Sim. né? Nós vivemos hoje um avanço da extrema-direita no mundo inteiro, uma força política crescendo, né, muito rápido, à base do ódio, à base da revolta, né, à base da mentira. Então, é um momento muito estranho que a gente tá vivendo, né? Assim, muito estranho, onde o ódio prevalece, né, sobre a maioria das pessoas, onde a mentira ganha uma força muito grande de forma muito veloz, né, muito rápida. E aí, para falar a verdade, precisa ter um momento grande como esse aqui, né? Tem que explicar, tem que esclarecer, você tem que justificar, fundamentar por que que é assim. E a mentira são 30 É segundos. rápido, né? Ela vai embora e todo mundo já acredita naquilo e não tem paciência de escutar a verdade, né? E aí, quando a mentira vai, a verdade vem atrás de forma muito mais devagar e nem chega para todo mundo, né? Então, hoje, a extrema-direita tem crescido e ameaça a democracia à base da mentira e à base do Do ódio. ódio. E tem conseguido uma adesão muito grande, né? Por isso que eu falo que as democracias estão ameaçadas, porque nós temos aí uma força do imperialismo hoje ditando novamente guerras, né? Sim. E guerras que estão aí a todo momento, né, matando de forma planejada, divulgada amplamente, sabe? E você não encontra ali um mecanismo multilateral que consegue impedir isso, né? Você não consegue encontrar. E aí por que ameaça também ainda, né? Acho que hoje se confunde democracia e soberania, né? Não tem como você falar de uma sem a outra. Nós temos hoje as novas tecnologias que têm colaborado muito para esse avanço, né, do ódio, dessa repercussão da mentira, com as redes sociais, com todos esses instrumentos aí, né, esse fenômeno da internet, né, das mídias sociais que tem chegado muito longe. E para ter essas tecnologias cada vez mais rápidas, né, e mais crescente, exige o quê? Exploração dos nossos recursos Minerais. naturais, né? Para a inteligência artificial, que é o fenômeno do momento, né, exige muito consumo de água, né? Água. Onde está a maioria da água do planeta, né? Nós temos aqui no Brasil, né, o maior reservatório, o segundo maior, né, se não reservatório de água doce do mundo, né? A maior floresta biodiversa do planeta, né? Está aqui no Brasil. Então, não tem como você não vincular novas tecnologias, inteligência artificial, a um interesse imperial no Brasil. Nos territórios indígenas, porque a maioria dessas riquezas estão nos territórios indígenas porque são os mais preservados, né? São os que são protegidos com o modo de vida próprio dos povos, independente de uma política, né, pública, sim, os povos protegem com o seu jeito de viver, né, e de se relacionar com a natureza. Então, está ali. E aí, a inteligência artificial que demanda, aliás, inteligência artificial que demanda maior consumo de água,
em tempos de racionalidade que a gente já vive, né? Esse ano, então, um ano muito perigoso aí para que, Os né? eventos climáticos Os e eventos as crises climáticos, tudo, né? E aí, para garantir a continuar produzindo cada vez mais essas tecnologias, fazendo a transição energética, tá? O mundo demandando o fim dos combustíveis fósseis para uma transição energética. Sim, uma transição energética como, né? Aí nós dizemos, tem que ser uma transição justa, né? Mas se demanda terras raras. Essas terras raras têm os minerais críticos, os minerais estratégicos necessários para fabricar essas tecnologias, né? E aí, onde estão também esses minerais, né? A segunda maior potência de terras raras é o Brasil, né? Então, aí eu falo, o que isso tem a ver com democracia? Né? Os interesses das grandes empresas, os interesses, né, da mineração, né, das empresas de mineradoras, estão cada vez mais colocando os seus representantes nesses espaços políticos de parlamento, né, de executivo, exatamente para os dominar lobbies, os os lobbies, financiamentos, tudo, os etc. financiamentos, exatamente para dominar, né? Dominar todas essas riquezas. E aí, com isso, você tem a democracia e a soberania ameaçada. E que inversão que a gente vive, né? Porque a proteção do bioma, do território, do sagrado, das terras raras, dos recursos naturais, do minério, enfim, da água, das fontes naturais de água, a proteção disso aqui é contra o progresso. E o progresso é isso que está aqui, destruindo tudo aquilo. Quer dizer, quando a gente protege a vida, a gente é contra o progresso. E fazer um progresso que destrói a vida é ser civilizado. É isso que a gente está chamando hoje. Né? Que inversão, que mundo a gente está vivendo. Agora, a gente deu uma volta tremenda e você conseguiu, na sua fala, na sua expressão, conectar o povo originário com seu território, com o sagrado natural, com os encantados, com a democracia, com o imperialismo, com o avanço da extrema-direita, com o ativismo político. Quer dizer, é tudo misturado, não tem como separar, né? Não dá para dizer, olha, vou agora cuidar disso e negligenciar aquilo. Não, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, integrado. Que luta a sua? De onde você tira energia para tanto? Ai, meu Deus do céu, da onde? Olha, muita gente fala para mim que é da pimenta, porque Que muita gente diz beleza. para mim que é da pimenta, Eu quero um pouquinho dessa pimenta aí, viu? Depois você me dá, Sônia. Porque eu como muita pimenta, eu acho que isso acaba me dando uma energia. Mas eu sinto, assim, de mim, né, que eu sempre tive muita sede de justiça. E o que me trouxe para a luta foi a luta pela terra. Eu tenho muito, né, assim, muito forte essa iniciativa, né, que eu sempre tive de estar ali enquanto liderança, mas o que me trouxe para né, para essa consciência de que eu tinha que lutar e estar, né, fazendo uma conexão entre as pessoas, ou chamando aquelas que tiveram essa ruptura, né, da relação humana com a natureza, assim, no momento que eu escutei, né, muitos indígenas junto falar que não tinha a sua terra. Porque eu cresci com a minha terra ali, demarcada, estava ali, né? No seu território. Ainda muito explorada, tinha muita invasão de madeireiro, muita retirada de madeira, tudo, mas ela estava ali demarcada. E aí eu nem via naquela época esse desmatamento, essa coisa toda como uma coisa ruim, assim, sabe? Parecia que era normal, tanto que eu já fui crescendo vendo isso, né? Quando eu saí a primeira vez para um evento nacional em Brasília, que juntou vários povos, e eu escutei cada um dos depoimentos, naquele momento eu pensei, eu não posso sair daqui e voltar sendo a mesma pessoa. Sim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso organizar meu povo, eu preciso organizar um movimento no meu estado e eu preciso me conectar nessa luta aqui maior.
Então, eu fui no passo a passo, né? Fui no passo a passo e organizando e falando enfim, hoje eu falo desse jeito, né? Sem parar. Que bom, você é uma mulher encantadora, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela sua partilha, tanto que você nos esclareceu, que você tenha um caminho livre para viver o seu sagrado e continuar abençoando o nosso Brasil. Foi um prazer conversar com você, muito obrigado. Obrigada, para mim também. Foi uma grande honra poder conversar com você e a gente fazer essa troca, né? Terra, espiritualidade, cultura, democracia. E o nosso Brasil. E o nosso Brasil. Vamos juntos exato. pelo nosso Brasil. Fé na sua fé, fé na democracia, fé no Brasil, fé no sagrado, fé em Deus. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado.